dando continuidade a uma série de entrevistas. Hoje nós vamos falar sobre a parte espiritual do projeto da clínica Projeto CRE. Nós estamos aqui com o pastor e terapeuta Jorge Luiz dos Santos. Pastor Jorge, posso te chamar assim? Fica à vontade. Olha, muito obrigado por ter aceito estar participando do canal Coisa Interativa. Você também faz parte da equipe, né, da clínica Projeto CRE. E nós queremos aí falar um pouquinho aí sobre a espiritualidade, sobre a parte espiritual e também da terapia, né, que é passada para os seus internos do Projeto CRE. Tá bom? Tá, primeiro eu quero te agradecer e agradecer a Deus pela oportunidade que está dando da gente mostrar o nosso trabalho, até porque o Projeto CRE tem 15 anos. E antes da gente até falar naquilo que tange a espiritualidade, que é muito importante, eu preciso mencionar como que eu parei no Projeto CRE. Eu não parei no Projeto CRE como pastor, não parei no Projeto CRE como terapeuta, eu parei no Projeto CRE como todo mundo para. Eu dei entrada no Projeto CRE no ano de 2008, se não me falha a memória, no mês de março. E eu vim como dependente químico também. Eu trabalhava na área da locução, eu era locutor. Por isso essa voz sua. Na época eu tinha acabado de sair da loja Columbus, que era do Ratinho. Tá. E eu saí da Columbus e fui trabalhar numa campanha política, que na verdade foi onde eu sempre mais atuei em locução política. E aí, o meu tempo de drogadição foi um tempo curto, eu acho que foi 3 anos. Só que o pouco que eu tinha conquistado eu perdi. O estrago que fez foi grande. Foi grande. E eu já era evangélico, já era presbítero da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, já lia a Bíblia, orava, jejuava, subia do monte, já tinha uma vida espiritual, mas tinha me afastado mesmo dessa espiritualidade que eu vim descobrir no Projeto CRE. Então eu era muito religioso, eu tinha muita religiosidade na igreja, e a espiritualidade era pouca. E aí foi quando a própria igreja me trouxe para me internar no Projeto CRE. E eu louvo a Deus porque chegando no Projeto CRE eu fui começar uma história. E chegando lá o pastor Luiz, que é o nosso pastor, é fundador, é o meu mentor hoje, e eu louvo a Deus pela vida dele, pela vida da pastora Rose, que hoje é a nossa psicóloga, porque foi lá que Deus deu a visão para ele que eu tinha essa chamada, que eu tinha essa vocação. E eu me lembro como se fosse hoje, do lado da piscina, que não é a estrutura que tem hoje, tinha uma cerca de madeira. E justamente naquele dia eu estava bem aflito, porque por trabalhar na área da locução eu queria ser um Lombardi, um Correia, queria ser um Sombra, eu queria ter nome na área da locução. E com 4 meses de tratamento o pastor Luiz virou para mim assim, e tinha uma cerca de madeira, que inclusive quem desfez essa cerca fui eu mesmo, e ele virou para mim e falou: olha Jorge, você tem chamada para isso aqui, você tem pegada para isso aqui. E aquilo lá não entrou na minha cabeça, porque eu não me via dentro de uma casa de recuperação, ainda os moldes como era. Era um trabalho bem simples, mas valia a pena. Era um fogão de lenha, a gente acordava às 6h45 da manhã. Tinha férias? Normal. Só que a espiritualidade era um pouco mais forte do que é hoje. E por fim acabou que eu aceitei. Com muita relutância, mas eu aceitei. E por fim eu fiquei. O pastor Luiz me proporcionou fazer o primeiro curso, que foi na Febrac. Fiz o curso em 2012, depois eu fui me especializar, fiz DIP, DENARC. Em 2016 concorri a vereador pela nossa cidade, fiquei na suplência do meu partido. E hoje montei uma federação junto com o Guilherme e acabou que nos tornamos referência naquilo que trata a dependência química na nossa cidade e aqui na Redondeza. Graças a Deus e ao pastor Luiz, que viu essa visão em mim e foi no discipulado. E graças a Deus em 2000 e pouquinho eu me casei, e na data do meu casamento o pastor Luiz me consagrou a pastor, e hoje eu sou pastor da Assembleia de Deus Ministério e Missão, campo do Parque São Rafael, e sou diretor nos braços direitos junto com o pastor Luiz e o Guilherme lá. Então é assim, eu não caí de paraquedas, eu não cheguei aqui do nada, pastor, eu vim somar força. Eu costumo dizer que eu sou uma cria do pastor Luiz, eu sou discípulo do pastor Luiz, eu sou mentoreado por ele, isso já há 12 anos. Tá, pastor, e também você aí é um exemplo vivo de que realmente a pessoa consegue aí sair das drogas. Há 12 anos eu vivo isso, eu sou exemplo. As pessoas hoje perguntam para mim quando ligam no telefone,
mais funciona, recupera, muda de vida. E eu falo para elas, você está falando com alguém que deu certo. Com alguém que colocou a cara para bater, graças a Deus, tem 2 vezes que vive sem droga, vive uma vida limpa, uma vida igual diz o nosso pastor Luiz. O pastor Luiz, ele sempre fala isso para a gente lá. Ele fala, a fonte aqui, ela jorra pouca água, mas a água... Muito legal. E o mais importante disso é que você entrou jovem. Quantos anos você tinha quando você foi para a clínica? Hoje eu estou com 36 anos. Você Eu fui novo para lá, né? Solteiro, só namorava, meu relacionamento estava perdido. E fui aconselhado através do pastor também, da pastora. Não tinha crédito nenhum. Cheguei como todo mundo chega. Cheguei, eu acho que na época eu pesava 50 quilos. Só vim com 2 camisetas, uma azul e uma outra que era azul também, que era do vereador que eu tinha feito a campanha dele. Cheguei sem nada. Fui ter a primeira visita por 7 meses. Quem veio te visitar? Na época, um que se tornou padrinho de casamento meu, que é o Paulo Nonato, a minha mãe e a minha esposa hoje, que é minha esposa. Depois de 7 meses. 7 meses sem visita. Vivendo na dependência de Deus. Isso foi muito importante para você. E vivo até hoje. Eu vou até contar um testemunho para você, Sim. que eu conto esse testemunho nas igrejas onde eu vou. Tá. Era um dia de visita e eu estava muito angustiado. Eu não tinha um presto barba, não tinha um chinelo, estava pagando o meu preço mesmo. E de repente Deus usou uma missionária nesse dia de visita. A missionária virou para mim, ela veio lá de São Bernardo do Campo. Até hoje eu queria saber quem é essa mulher. E ela virou para mim assim e falou, olha, da mesma maneira que eu levei Elias para o Quirite, eu te trouxe para cá. Não vai faltar pão, não vai faltar água, e os corvos vão te alimentar aqui. Só saia daqui quando eu te mandar. E eu estou debaixo dessa promessa até hoje. São 12 anos que não tem faltado pão, o ribeiro não secou, e todos os dias os corvos têm me visitado. E pastor, o mais importante ainda é que além disso tudo, além desse sustento que você tem, você ajuda os filhos. Muito, graças a Deus. Hoje, Né? Através do seu testemunho, da sua trajetória de vida, hoje você ajuda outras pessoas. todos os dias. Tanto no testemunho quanto no próprio trabalho na clínica, né? E o que é mais bacana é que você era, veja bem, você era um locutor, porque você tinha uma outra profissão e hoje você é um terapeuta, porque você se especializou nisso, né? Especializei Tem na área vários da... cursos, Sim. né? Na área da dependência química, a gente procura ler, procura estudar. Deus me deu uma sabedoria muito grande. Tudo que hoje não mais, mas até alguns anos atrás eu lia, ficava na minha mente. Então isso aí me deu muita facilidade para poder ajudar outras pessoas. E você cuida mais da parte espiritual. Da parte espiritual e da terapêutica também, que eu amo. Eu amo. Hoje não tanto, porque até alguns anos atrás não se tinha muita notoriedade na área da psicologia dentro do tratamento. Hoje é impossível você tratar um dependente químico sem a supervisão do psicólogo, né? Porque nós estamos lidando com a mente humana. Mas no que tange reunião, um aconselhamento e palestras, isso aí a gente domina bem. E aquilo que é mais difícil é tratado no ambulatório, na sala, no atendimento dos psicólogos. Vocês têm, na verdade, uma equipe preparada, técnica, profissional para cuidar de um paciente. Essa é a verdade. Na verdade, o terapeuta dentro da instituição, ele é o filtro do psicólogo, porque é ele que convive com o paciente. Então a gente faz o filtro e na nossa reunião de equipe, na discussão de caso, a gente passa para o paciente aquilo que está dentro daquilo que compete a gente. Aí o psicólogo ele vai ver o melhor caminho, tanto a orientar o paciente, quanto a nos orientar naquilo que vai ser determinado para o paciente, né? Ok. Pastor, vamos então falar um pouquinho sobre a espiritualidade, né, nesse tratamento. Nós gostaríamos de saber qual a base de orientação espiritual que é oferecido aos pacientes. Tá, então, eu vou dividir isso aí em 2 modalidades. Tá. Eu vou dividir para você a minha visão do pastor Jorge, Tá. e eu vou dividir a visão do terapeuta Jorge Luiz. Perfeito. A minha visão do pastor Jorge, que eu aprendi assim com o meu pastor, a espiritualidade ela é 100% no tratamento. Quando eu digo a espiritualidade, eu digo de você acreditar em Deus. Você não precisa ser um pastor para você sair das drogas, mas você precisa ter um poder superior. Você precisa ter alguém que você vai acreditar. O que eu aprendi no meu tratamento, eu mantenho. Isso sou eu.
Tanto que na semana, pelo menos toda semana, eu faço um jejum 3 vezes por semana. Eu tenho meu devocional, eu canto os hinos da harpa, eu tenho a minha espiritualidade com Deus. Agora, no tratamento que é aplicado dentro do Projeto CRE, a nível de legislação, nós somos bem laicos. Por quê? Porque lá nós temos pessoas da Batista, da Universal, da Congregação, Espírita, Umbandista, e respeitamos todo mundo dentro da sua singularidade. Então, particularmente eu, quando eu vou dar espiritualidade, eu não vou levar o Deus da Assembleia de Deus, o Deus da Deus de Amor, o Deus da Batista. Nós vamos falar de um poder superior. Na verdade, vocês não vão falar sobre doutrina. Não, jamais. Jamais. Até porque a doutrina não recupera, a doutrina não salva, a doutrina não muda ninguém. A doutrina apenas coloca crenças limitantes aí, fazendo a pessoa se tornar religiosa. Então, a espiritualidade dentro da instituição é um momento que nós temos, que nós vamos ler ali os Salmos, vamos ler um Provérbios, e contamos às vezes com a ajuda de alguém que vai nos auxiliar ali no louvor, e nós vamos elevar as pessoas a colocar o seu pensamento em Deus, a buscar o que ela tem dentro de si. E cada um ali dentro da sua religião. Então, se o nosso paciente, se o nosso acolhido, ele acredita que o poder superior dele é tal, é o a gente respeita, vamos trabalhar com a dele. Se o outro é o da Assembleia e acredita em Deus que eu creio, em Deus fervoroso, amoroso, é isso que nós vamos trabalhar. Mas é importante, eu desconheço tratamento para dependência química sem a espiritualidade, seja ele qual for, eu desconheço. É muito importante. 100% no tratamento. Pastor Jorge, conta pra gente agora sobre depressão e espiritualidade. Nós gostaríamos de saber qual a sua posição, a sua opinião aí sobre esse tema. Legal, vamos lá. Eu vou tentar dividir ela em duas partes para a gente poder expressar aquilo que a gente entende, né? Ainda mais nós pastores, não digo hoje, mas alguns anos atrás a gente pecava muito quando a gente falava em depressão. Porque automaticamente quando a gente falava em depressão, a gente já imaginava que era um problema só espiritual. Não que não seja, eu até acredito que depressão seja um problema espiritual. Mas com o amadurecimento, estudando e até trabalhando mais hoje com psicólogo, com psicóloga, igual a doutora Rosa, a doutora Grimária, o doutor Moacir, a gente consegue entender que hoje é um problema emocional e que é um problema que precisa ser tratado no âmbito psicológico, não apenas espiritual. Como antigamente a gente tratava, a gente fazia uma campanha na igreja, ungia o irmão, expulsava aquele demônio, dizia que aquilo era um demônio da depressão e acabava achando que tinha mandado embora e infelizmente quantos casos não aconteceu da gente atender isso em culto e depois a pessoa ir lá e passar uma corda no pescoço e se suicidar. Então depressão não é falta de Deus. Não, até entendo que seja, tá. Mas nós não podemos levar só por esse lado. Porque se a gente entender que é só a falta de Deus, então é só chamar um pastor que resolve. É só chamar um padre que resolve. É só chamar um espírita lá na área espiritual que resolve. Então não é. Então eu acredito sim que é a falta de Deus, mas que para ela ser tratada na sua raiz, na sua essência, precisa de um suporte técnico. Aí é onde entra os nossos companheiros. Um psicólogo, um psiquiatra, para poder entender melhor o caso. Até porque a depressão, ela não tem só essa depressão que a gente está acostumado a ver, né? Que a pessoa se isolar, ficar sem comer, ficar trancada dentro do quarto. Então, se a gente conversar com alguém mais especialista na área, ele vai desmistificar para a gente várias classificações de depressões. Então, precisa se tomar cuidado quando a gente fala nesse assunto. Infelizmente, existe, ainda mais no que nós estamos vivendo hoje, essa área de pandemia, todo mundo isolado, todo mundo trancado dentro de casa. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Existe sim a falta de Deus? Existe, mas precisa do suporte especializado sim. Eu acredito sim. E é bem bacana porque o Projeto CRE, na clínica, tem todo esse amparo, tem todos os profissionais aí, na verdade, capacitados para estar atendendo pessoas com depressão também, não só viciados. Então, na verdade, é aí que o Projeto CRE faz a diferença. Não só por lidar na área de dependência química, mas por lidar também na área política na cidade, eu conheço muitas instituições. E agora por lidar como presidente da FEBRATIS, da Federação Brasileira
de terapeuta integral sistêmica, a gente visita muitas instituições. E o Projeto CRE, a gente está 50 anos na frente de algumas, por quê? Porque hoje a gente consegue entender, e até pela experiência, que o tratamento da dependência química ele tem que ser feito nas duas modalidades. A modalidade espiritual e a modalidade psicológica. Que anos atrás a gente não tinha isso. Então, antigamente a gente taxava tudo como espiritualidade. Ou até pela falta de conhecimento, né? Às vezes a gente pegava um paciente, um acolhido, um interno, que ele estava lá deitado, prostrado, não queria fazer uma laboterapia. Você ia conversar com ele, ele chorava. E pela falta de experiência a gente dizia, isso é frescura. A sua mãe faltou te dar umas lapadas. Faltou você tomar uns tapas para você poder aprender. E hoje a gente consegue entender que não faltou surra. O que faltou foi um acolhimento, um atendimento especializado, uma ajuda. E hoje, graças a Deus, o Projeto CRE ele tem isso aí. Então a gente consegue tirar o que é espiritualidade e o que é questão psicológica. E automaticamente a gente consegue unir os dois e elaborar um plano de tratamento para esse paciente. Que infelizmente hoje é difícil na maioria das outras instituições. Porque todo mundo vê somente o problema espiritual. Só a falta de Deus, só a falta de Deus, só a falta de Deus. E não consegue entender que a gente é movido pela área psicológica. E que a gente só vai conseguir entender se a gente conversar com alguém que entende. E não vou mentir para você. Foi difícil para nós entrar na nossa cabeça? Foi. A gente, como servo de Deus, como pastor, é difícil. Mas a gente conseguiu entender isso hoje. Então hoje, antes da gente abrir a boca para falar que é falta de Deus, a gente discute o caso, traça um plano de tratamento dessa pessoa e descobre o que está acontecendo. Se é falta de Deus, vamos apresentar Deus, apresentar um programa espiritual. Se é um suporte psicológico, vai ter o atendimento psicológico que necessita. E é bem bacana que quando você fala falta de Deus, coloca esse plano espiritual na vida da pessoa, você respeitando aí a crença dela. Com certeza, a individualidade. Isso é bem bacana. Nem todo mundo precisa acreditar em Deus da maneira que eu acredito. Sim. Eu sirvo a Deus de um jeito, Sim. você serve de outro. Eu, por exemplo, eu pastor Jorge, eu estou num propósito agora todo dia meia-noite. Tá. Então meia-noite eu estou de joelho no chão. Eu estou no propósito às 3 da madrugada. Todo dia às 3 horas da madrugada eu tiro 40 minutos de oração para falar com Deus. E estou num propósito aí de jejum na semana, mas isso aí é eu. Então eu enxergo a minha espiritualidade assim. Tem aquele que ele enxerga de ir num culto, no domingo, ouvir uma palavra de 30 minutos, cantar um louvor e para ele está abastecido a semana inteira. Então se eu faltar em um culto, para mim é como se o mundo tivesse acabado. Se eu levantar e não conseguir tirar pelo menos 30 minutos num dia de oração, para mim parece que tem alguma coisa faltando algo. Mas isso aí sou eu. Entendi. Não é o que eu prego dentro do nosso tratamento. Não é aquilo que a gente leva dentro do tratamento. Dentro do tratamento a gente leva a pessoa a ter poder superior. Acreditar em Deus. Que é através do amor. Carinho, um abraço, um diálogo, carpir uma roça, ajudar o próximo. Isso tudo é espiritualidade. Às vezes ajudar até mesmo os novos que estão chegando. Com certeza. Né? Acho que isso é bem importante. Pastor, você falou em louvor, vocês têm grupo de louvor lá? Olha, há 12 anos, os 12 anos que eu estou dentro do Projeto CRE, a gente sempre priorizou. Primeiro porque o pastor Luiz gosta de um pagode, O pastor Luiz ele gosta, e a gente teve uma fase muito boa, que a gente tinha um grupo chamado Só Pra Crer. É mesmo? Tinha um grupo de santa lá dentro da instituição. Composto pelos próprios acolhidos. E ali o pastor Luiz investe, né? Aí compra pandeiro, cavaquinho, carrom, chocalho, e aí acaba que vira aquela festa, né? Então todo culto nosso, ou toda espiritualidade nossa, a gente tem alguém que faz um momento de louvor ali. Quando troca às vezes o grupo, porque tem grupo que vem que não vem músico. A gente fica naquela deficiência de alguém que toca uma guitarra, toca violão, toca uma bateria, mas aí a gente conta com o apoio do Guilherme, que trabalha conosco, que toca lá um violão, toca uma guitarra, e de vez em quando ele vai lá fazer um louvor. Mas graças a Deus agora no momento nós temos um grupo de louvor lá, que aí os meninos tiram, né, os louvores lá que eles sabecam, um Thales Roberto, um Nani Azevedo, aí varia do gosto musical. Eu sou meio antigo, né? Apesar que eu sou novo, eu tenho 36 anos, mas eu sou meio
eu fui discipulado meio antigo, então não tenho as minhas raízes, né? Eu gosto de Marco Antônio, eu gosto de Noemi Nonato, eu gosto de Chico Carvalhais, eu gosto desses hinos mais antigos aí. Pastor, sobre o louvor ainda, ele é extremamente importante também nesse processo de recuperação. Olha, eu costumo dizer que o louvor é a porta de entrada, né? Porque nem todo mundo vai se adequar na palavra. Nem todo mundo vai se adequar na oração. É quando você fala a palavra, você está dizendo a palavra. A leitura da Bíblia mesmo. Tá. Ou, que é a verdade. Ou sentar num culto e conseguir ouvir, conseguir entender. Mas quando você pega ali um violão, que você começa ali a louvar, às vezes a pessoa já se identifica com mais facilidade. Né? O louvor, a música, na verdade... Ele atrai Deus, né? E atrai a gente para perto de Deus. Né? Hoje não tem quem ouve uma música e que você não se... emocione, se emocionar, se conectar, na verdade. Com certeza. É uma conexão. Com certeza. Né? Então vocês usam aí também essa musicoterapia. Musicoterapia, dentro do tratamento faz parte. Isso é muito importante. Ajuda muito. Trabalhar autoestima. Sim. Né? Isso é muito importante. Que bacana. Pastor, conta uma coisa pra gente agora. Em que a espiritualidade, então, pode ajudar na recuperação de um dependente químico? Em tudo. Eu não consigo ver tratamento para dependente químico sem a espiritualidade. Independentemente de quem seja o seu Deus, de quem seja o seu poder superior. Mas tem que ter a espiritualidade. A gente precisa, como ser humano, ter alguém acima da gente, que a gente vai descarregar nele os nossos problemas, a nossa dor, chorar e desabafar. Independente se é Deus que a Assembleia de Deus acredita, da Batista, da Universal, Espírita, mas o dependente químico, ele precisa ter esse poder superior. Então eu desconheço tratamento para dependência química sem espiritualidade. Na verdade, vocês não têm nenhuma denominação de religião, né? Nisso aí nós somos bem ecléticos. Tá. Por exemplo, o pastor Luiz é da Igreja Vida Eterna. Tá. Eu sou da Assembleia de Deus. O Guilherme, que trabalha conosco, ele tem raiz na Batista. Você entendeu? Então cada um tem as suas vertentes doutrinárias aí, mas com os acolhidos, a gente é bem eclético. Até que a gente tem acolhido lá, hoje, da congregação, da Universal, católico, espírita. Então a gente fica bem eclético nisso aí. O importante mesmo é aí a parte da recuperação e também aí mostrar a Deus e também aí a parte técnica dos profissionais aí, dos terapeutas. Com certeza. Até porque também hoje a gente não pode impor a nossa crença. Sim, é verdade. É até contra a lei. Então a gente não pode nem obrigar e nem impor. Tanto que o momento da espiritualidade é um momento aberto. Vai ter espiritualidade com o pastor Jorge lá, quem vai? Vai quem quer, vai lá sentar, vai nos ouvir, a gente vai meditar no salmo, vai louvar lá um hino, 2 hinos, ou às vezes até ouvir os próprios meninos mesmo, testemunhar uma experiência que eles tiveram dentro de uma igreja, na sua vida, dentro da sua espiritualidade. Isso é bem importante, porque quando você dá oportunidade para as pessoas, elas também já vão também participando, já vão se soltando, né? Então você dá oportunidade para essas pessoas estarem falando testemunho, estarem contando a história da vida deles. Isso também é bem importante. Né? Isso aí eu aprendi com o pastor Luiz, né? Quanto mais você envolver o acolhido na atividade espiritual ou em qualquer atividade que seja dentro do tratamento, mais envolvido no tratamento ele vai ser. E para eles é muito bom esse fato de falar, né? Esse fato dele ir lá na frente, ele expor, nem que seja ele ir lá ler um salmo, igual tem menino que vai lá ler um salmo, mas só o fato dele ir lá na frente ler um salmo, você não sabe o quanto isso é importante para ele, o quanto isso revigora ele. Ainda mais quem nunca teve esse contato com a Bíblia, nunca teve esse contato com o poder superior, então para eles é muito importante. Porque eles vão estar descobrindo Deus também, sim, né? Sim. Acho que isso Deus é a fonte da vida. Deus né? é tudo, né? É tudo. Deus então, é primazia. Isso é muito importante para eles, né? E essas oportunidades que vocês dão a eles é de extrema realmente importância. Ô pastor, você disse então que vocês têm um grupo então de louvor. Isso. Você pode disponibilizar alguns vídeos pra gente desses seus internos, ou seja, dos pacientes aí louvando e cantando, né? Posso. A gente, igual o pastor falou, a gente tem um grupo no WhatsApp que geralmente em todas as nossas atividades, sim, a gente posta às vezes algum vídeo deles ou em temática ou em palestra com
com os psicólogos, ou até mesmo a espiritualidade, eles mesmos louvando. Às vezes tem alguns que têm um talento maior que compõem, que acaba saindo e gravando CD, como já passou pela instituição. Que bacana. Mas a gente disponibiliza assim, o nosso trabalho é bem aberto. Pastor, deixa eu falar uma coisa para você, que é uma curiosidade minha. Como que vocês trabalham com as famílias na parte espiritual? Então, o que acontece? Na parte espiritual, geralmente a família ela já vem com a sua crença, né? Entendi. A gente só faz ela reaproximar, porque ela também foi afastada dessa crença. Tá. Tanto o acolhido se afastou, quanto a família também. Ou quando a família não se afasta, pelo ente querido estar nas drogas, é aí que ela vai se apegar mais a Deus. Entendeu? Nesse momento de pandemia, não. Mas antes da pandemia, a nossa visita, a gente tinha um momento que a gente fazia uma espiritualidade com o acolhido e com a família. Aí geralmente lá o pastor Luiz ia lá, trazia uma palavra pastoral voltada para a família, os psicólogos traziam uma palestra voltada para a família e voltada para o dependente químico. Outra coisa importante é que não tem como você tratar um acolhido, tratar um dependente químico sem tratar a família. Seja no âmbito espiritual ou seja no âmbito psicológico. Porque a família é tudo também, né, pastor? O paciente tem que se envolver 100% no tratamento e a família 150%. Senão não flui. É um trabalho em conjunto. Tripé, né? Exato. Equipe, família e o acolhido. Pastor, o vício tem cura? Vou te falar agora em dois aspectos. Em primeiro lugar, o que seria curar um dependente químico? Vamos entender o que seria a cura. No âmbito terapêutico. No âmbito terapêutico, se a gente for falar de cura, seria o dependente químico ter o controle. Porque o que é a doença da dependência química? A doença da dependência química é a falta do controle. Porque parar de usar droga ninguém quer. Usar droga é gostoso. Usar droga é prazeroso. Então quando você me faz uma pergunta, falar, tem cura? Falar que tem cura seria você me falar que eu hoje posso usar 3 pinos de cocaína e ir para casa. Então para o pastor Jorge, terapeuticamente falando, não tem cura. Porque eu não posso usar 3 pinos de cocaína e voltar para casa. Agora, para o pastor Jorge, tem tratamento. Para o pastor Jorge, tem como estacionar a doença. Para o pastor Jorge, tem como você brecar a doença. Que, se não brecar, ela progride. Então, se a gente for ver no âmbito espiritual, nós somos libertos. Tá. Que é diferente da cura. Porque o próprio Jesus, ele, por várias vezes na Bíblia, ele falou para as pessoas. Ele falou, ó, vai e não peques mais. Porque se você pecar, a maldição volta sobre a tua vida. Então eu consigo entender o quê? Que há 12 anos Jesus me libertou. Sim. Jesus virou para o pastor Jorge e falou, pastor Jorge, vai e não peques mais. Se você voltar a pecar, você volta para as drogas. Mas tem o controle. Tem. Porque você é controlado. Tem. Agora o controle não é no uso. Você tem o controle. Então, mas o controle não é no uso. Tá. Que aí seria o auto-engano. Fala, olha, eu tenho controle, eu uso 3 pinos. Não. Aí é engano, aí é negação. Sim. Eu tenho controle De não usar. Eu tenho controle sobre as minhas vontades. Sim. De não usar. Hoje eu faço a escolha de ir numa padaria, igual às vezes eu vou e a moça pergunta pra mim o que eu quero e eu falo, quero um café com leite, um misto quente. E o colega do meu lado vira e diz, me dá uma cerveja. Ou uma cachaça. Ou uma cachaça, aí é critério dele. Cada um escolhe pra sua vida aquilo que quer. E eu prefiro um suco de uva. Ok. Então, vamos dizer assim que o vício, ele é controlado. Nas suas escolhas. Vamos usar uma frase minha que eu Sim, uso há muito tempo? Eu quero saber. Que quando quer, consegue. Bom, isso é o que realmente Acabou. faz parte da psicologia que a doutora Tem cura pra Rose, você? né, explicou. Tem que querer mudar, Sim. tem que querer Sim. o tratamento, tem que querer mudar de vida, né? Então, tem cura pra você? Pra mim teve cura há 12 anos. Sim, eu acho que Agora sim. a gente precisa entender pro outro se ele quer a cura. Exatamente. Se ele quer se tratar, se ele quer brincar. É o que já foi dito aqui, como você mesmo afirmou. Pastor, porque nenhum drogado ele quer ser drogado, na verdade, né? Ninguém amanhece dizendo que vai ser drogado, né? Né? Eu mesmo, eu conheci as drogas, como eu te falei no início. Eu tinha saído da Columbus, fiz uma campanha de um deputado, esse deputado foi eleito, e a gente foi para a praia para poder comemorar. O interessante é que eu desci para a praia crente, servo de Deus. E chegou na praia, nós estávamos lá no hotel onde ele tinha reservado lá para a gente comemorar, e a gente ia subir em janeiro, ele ia tomar posse, e eu já estava com proposta de ser assessor parlamentar desse deputado que
hoje virou prefeito nessa cidade. E nesse dia foi que me apresentaram a cocaína. E nesse dia eu cheirei pela primeira vez. Eu já bebia, e aí misturou bebida com maconha, com cocaína, e eu não fui para lá dizendo, olha, eu vou comemorar, eu vou para a praia como servo de Deus e vou voltar como drogado. Então, ninguém amanhece dizendo. Todo mundo vai para as drogas por um momento recreativo, por um momento de lazer, por um momento prazeroso. De tristeza também. Pode ser. Cada um escolhe isso com a justificativa. Eu fui por um momento de vitória para comemorar. Sim. Mas cada um escolhe a sua justificativa. Mas quando você aí depois ficou na questão da dependência, você também não quis a dependência, você queria a libertação. Tanto que ninguém aceita, né? Sim. Eu demorei muito tempo para poder aceitar. Mesmo estando internado, mas eu não queria aceitar que eu era dependente, que eu tinha perdido o controle para as drogas. Quem que quer aceitar a derrota total? E quem vai dizer isso não sou nem eu. É o pai da filosofia, é Bill e Bob, disse em 1935. Qual é o alcoólatra ou alcoolista que aceita a sua derrota para um copo de cachaça? Não é? Uma coisa ninguém. Uma pedra, um pozinho. Se a gente for brincar hoje de um dominó, de um baralho, jogar uma sinuca ou uma bola que seja e você perder, a primeira coisa que você vai fazer é justificar a sua perca. Não, o pastor Jorge ganhou porque ele fez isso. Não, o pastor Jorge ganhou porque ele conhecia o campo. Não, o pastor Jorge ganhou porque eu pisquei. Então, imagine você falar que perdeu para a vida, né? Imagina um pai de família que trabalhou 20 anos numa empresa. Imagina uma mãe de família que cuidou do filho, de repente ela deu de tudo, daqui a pouco ela chega em casa e descobre que o filho é dependente químico. Ô pastor, e quando chega uma pessoa que é dependente, com a vida destruída, porque é bem assim, né? Porque quando chega até a clínica, chega com uma vida destruída, com a família acabada. Qual é a sua sensação quando chega uma vida dessa? Duas sensações. A primeira é que eu preciso fazer aquele tratamento dele dar certo. Que a gente vê na responsabilidade, né? Eu acho que essa é a diferença do projeto dele. A gente não é um depósito de pessoas que, chegou mais um e põe lá. Não, a nossa equipe, quando eu digo equipe, eu digo todo mundo, desde a cozinha até o doutor. A gente se sente na responsabilidade de fazer o tratamento acontecer e o tratamento dar certo. E o segundo é o de dever cumprido, mesmo se não der certo. Mesmo se depois de um tempo alguém me ligar e falar, olha, fulano recaiu, a gente deita a cabeça no travesseiro e a gente sabe que a nossa missão foi cumprida. Porque o que tinha que fazer a gente fez. Possa ser que o acolhido não entendeu, possa ser que ele não quis, possa ser que ele não aceitou. Mas nós do Projeto CRE deitamos a cabeça no travesseiro em paz, porque a nossa parte foi feita com ele. Pastor, quando chega essa vida, você como pastor se vê ali na vontade de estar servindo, né? Sempre. Né? Sempre. Servindo, principalmente aí para que essa pessoa saia daquela prisão. Mahatma Gandhi disse uma frase que é muito conhecida e todo mundo sabe. Ele disse assim, quem não vive para servir, não serve para viver. Então qual a utilidade da vida se você não pode servir o próximo? Ainda mais na dor que você já passou. Então nada melhor do que você servir o próximo na experiência que você tem. Então, a gente se vê a palavra empatia é se colocar no lugar do outro, né? Exato. Então quando a gente recebe o nosso acolhido, seja ele novo ou velho, a gente se coloca no lugar do outro. No lugar da mãe, no lugar do pai, no lugar do ente querido. Ele não, ele nos coloca no nosso lugar, mas a gente se coloca no lugar dele. E ali a gente vai trilhar um caminho de amor, um caminho de afeto, às vezes um caminho de rebeldia, porque ele não vai aceitar. Mas graças a Deus, na maioria dos casos, é casos de gratidão, casos de amor, casos de afinidade. Tanto que a gente continua essas parcerias, depois que sai, muitos viram nossos amigos, muitos frequentam a nossa casa, tem o contato pessoal nosso no WhatsApp, vira amigo nosso nas redes sociais, numa data comemorativa, você abre o WhatsApp e está lá um acolhido seu, que foi acolhido seu em 2010, te mandando um áudio, uma foto, como o pastor disse aqui que recebeu ontem, o áudio de um rapaz que hoje é missionário, hoje cuida de uma igreja, cuida de um departamento, mandando um áudio dizendo, olha pastor, eu sou grato a Deus pela vida de vocês que estão comigo.
Então isso aí não tem preço. Isso não tem preço, não, né? Isso é um pagamento. Principalmente com o pastor. Sim. Não é? Que já tem uma chamada de amar e cuidar Sim. de vidas, né? Exatamente. A alegria de vocês é Incalculável, né? Não tem preço maior no mundo. É verdade. Pastor, além da musicoterapia, quais outros métodos audiovisual aí que vocês usam? Usam algum filme? Então, a gente dentro da terapia sistêmica, a gente usa todos os recursos. É claro que o nosso forte é o atendimento psicológico, até porque dentro da legislação, o trabalho mais árduo fica com ele e fica com o médico. Eu e o terapeuta Guilherme, o terapeuta Ricardo, o pastor Clécio e toda a nossa outra equipe, a gente fica por trás, como se fosse nos bastidores. Então a gente vai oferecer para eles o quê? Videoterapia, que é realizado todas as quintas-feiras, às 14 horas. A gente seleciona vídeos motivacionais, vídeos que vão despertar o interesse deles pela vida, como Prova de Fogo, A Cabana, e dentre outros. O Projeto CRE conta hoje com uma biblioteca. Olha que legal. Conta com uma biblioteca onde a gente incentiva eles a leitura. E geralmente a gente faz campanha para arrecadar livros, arrecadar bíblias. E não só livros com vertente espiritual. Sim. Livros secular, jornal, para poder incentivar. Vocês aceitam doações de livros, então? Todos os dias. Revistas? Todos os dias. Já aproveito a oportunidade aqui para fazer o apelo. Verdade. Quem quiser doar livro para a gente, seja ele de qualquer literatura, qualquer autor, a gente aceitamos. E se precisar buscar, a gente busca e estamos lá. Então, a gente conta hoje com a biblioteca, a gente conta hoje com videoterapia, com a musicoterapia e a gente conta também com trabalhos manuais, né? Que é feito lá com pinha, com corte de revista e a própria largoterapia em si, que ela é 100% do tratamento. Que você desperta a autoestima, desperta a boa vontade, desperta a mente aberta e desperta o interesse do acolhido pela vida. Porque o dependente que quando ele está no uso abusivo, ele perde o interesse pela vida. Deixa de se barbear, deixa de cortar um cabelo, ele não quer colocar um sapato no sol, ele não quer trocar a fronha de um travesseiro. E tudo isso a gente descobre através da laboterapia, através da musicoterapia, através da videoterapia e da própria leitura na biblioteca, como eu mencionei. Bacana. E sempre aí levando a palavra de amor. Sempre. Né? Porque Deus é amor, sim. Mas é justiça também? Sim. E sem amor você não consegue nada. Sim, né? Se não colocar amor naquilo que você vai fazer, é melhor não fazer. É melhor não fazer. Às vezes a minha esposa pergunta para mim até quando eu vou trabalhar com dependência química. E eu falo para ela, enquanto tiver amor. Sim. O dia que não tiver amor, eu faço um curso de reciclagem aí e volto trabalhar com locução, ou vou vender sapato, vou vender qualquer coisa, menos lidar com vida. Agora, se para vender sapato você tem que ter amor, imagina com o ser humano, né? É muito mais, a responsabilidade aumenta. Sim. Né? Mas só ressaltando, hoje eu não consigo me ver fora da dependência química. Hoje eu não consigo me ver. Porque alguém te ajudou. O sentimento de gratidão é muito grande, né? O que o pastor Luiz fez por mim, o que o Projeto CRE fez por mim, eu não consigo deixar de fazer para o outro. Então eu me sinto na obrigação de ajudar o outro. Possa ser que amanhã eu acorde e diga, olha, acabou o amor e eu não quero mais. Mas só por hoje eu continuo amando vida. Tá bom, pastor. Pastor, eu gostaria agora que você deixasse aí uma palavra para as famílias aí que tem algum dependente aqui, ou para o próprio dependente aqui que está nos ouvindo, nos assistindo agora. Deixa uma palavra para eles. Ó, a primeira palavra que eu vou deixar é para a família. Tá. Que quando se descobre que tem um dependente químico em casa, a primeira palavra que tem que ter é a razão, não o amor. Porque se a família for lidar com o amor, ela não vai agir com a razão. E amar as pessoas é muito bom, mas a gente precisa ter a razão. E a razão, ela faz a gente falar as verdades. A razão, ela faz a gente colocar a pessoa no devido lugar dela. E o dependente químico, ele vive num mundo obscuro, que para poder tirar ele, você vai precisar sim do amor, mas vai ter que ser mais razão. Então, às vezes, a gente vê a dificuldade da família. Porque a família, ela traz o acolhido pra gente e às vezes ela traz com muito amor. Só que está faltando a razão. Então a família precisa às vezes deixar um pouco o amor de lado e colocar um pouco mais a razão. Porque eu sei que não é fácil você colocar o seu ente querido na mão de pessoas que você não conhece.
né? É muito difícil você chegar numa clínica e falar, pastor Jorge, está aí o meu filho. Ela não me conhece, ela não sabe da minha história. Ela não sabe da história do pastor Luiz. Ela não sabe da história do Guilherme. Então, automaticamente fica preocupado. Só que nesse momento, é deixar o amor um pouco de lado e colocar na razão. E ali nós vamos tratar ele com o amor e tratar com a razão. E para o dependente químico, eu resumo ele numa frase só. É para frente que se anda, quando quer consegue, e quem quer faz. Quem não quer, arruma desculpa. A vitória está dentro de nós. A vitória não está naquilo que você me dá, o meu sucesso não está naquilo que você me fala, a minha vitória não está na maneira que você olha. Pelo contrário, a minha vitória está de manhã, quando eu levanto, coloco os meus pés no chão e eu digo, meu dia vai ser de paz, vai ser de bênção e vai ser de vitória. E é isso que tem sido há 12 anos para mim. Que bacana. E também por tantas vidas que já passou já no Projeto Crer. Que na verdade passaram 5.000 vidas, 70% aí recuperados, são mais de 3.500 pessoas. Isso. 3.500 vidas. É isso, né, pastor? É isso mesmo, recuperado e tem exemplo vivo aí. E eu sou um deles. Exatamente. Há 12 anos, então não precisa falar mais nada, né? E agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Eu acho que o grande cerne da vida da gente é o agradecimento. E hoje eu tenho um grande vínculo de gratidão a Deus pelo Projeto CREI e pela vida do pastor Luiz que acreditou em mim. E talvez seja isso que me mantém lá há 12 anos. Que eu construí uma história que nem eu imaginava, ninguém imaginava. E a sua utilidade no projeto é extremamente importante. A utilidade. Às vezes a gente não vê ela, porque parece que vira um hábito. Mas para né? outras pessoas. Mas a gente vê quando você recebe um companheiro, igual a gente recebeu ontem um companheiro que foi lá levar um abraço pra gente que tá limpo. Quando você liga o WhatsApp, você vê um companheiro mandando uma mensagem, um amigo, um ex-acolhido, dizendo que tá limpo. Aí a gente vê a importância. Mas todo mundo dentro do cenário, dentro do quadro ali, tem a sua importância. Desde a enfermeira que administra a medicação, desde o doutor que prescreve a medicação, desde o psicólogo que orienta o paciente, desde a cozinheira que faz lá a alimentação com amor, a nutricionista que prescreve o cardápio. Cada um tem a sua importância dentro do tratamento. Agora, é claro, o paciente ele pega as afinidades dele com cada profissional. Sim. Tem paciente que pega mais afinidade comigo, tem paciente que pega mais afinidade com o Guilherme, pega afinidade com o psicólogo, mas no final a gente sai todo mundo feliz. Por quê? Todo mundo vitorioso. O objetivo foi alcançado, Sim. Que era recuperar aquela vida. Então hoje o sentimento é de gratidão a Deus, pela vida do Projeto CREI, pela vida do pastor Luiz, pela vida da pastora Rose, pela vida de todo mundo. E na verdade a gente sente o peso que é aquilo que o pastor Luiz falou aqui, que o sonho dele é de ver o Projeto CREI dar continuidade. Então hoje é a nossa maior responsabilidade e a gente vê pesar no nosso ombro, tanto que o pastor Luiz estava falando aqui, eu cutuquei o Guilherme ali e falei, tá vendo aí o tamanho da nossa responsabilidade? Manter esse sonho vivo do pastor Luiz o dia que ele fechar os olhos. E a gente pedir a Deus que ele feche os olhos daqui uns 80, 90, 100 anos, que se puder ser eterno, que vive eterno. Porque uma coisa é eu dar andamento no seu projeto com você com vida. Sim. É eu estar debaixo da sua visão. Sim. E outra coisa é a gente ter que tocar sem ele. Então a gente sente hoje a dificuldade e vê a responsabilidade que a gente tem. Mas eu acredito que na direção de Deus, eu acredito que Ele discipulou muito bem a gente para isso. Eu acho que debaixo da mão de Deus, debaixo da visão do pastor Luiz e da pastora Rose, eu acredito que o Projeto CREI vai durar muitos e muitos anos recuperando vida aí, até mesmo quando a gente também for, porque a gente também não é eterno. Daqui a pouco o pastor Luiz vai, daqui a pouco vai o pastor Jorge, daqui a pouco vai o Guilherme, mas eu tenho certeza que o sonho, que não é o sonho do pastor, mas é o sonho de Deus, ele vai perdurar aí por muitos e muitos anos, e muitas pessoas vão continuar colhendo frutos aí que foram plantados ao longo do tempo. Pastor, a responsabilidade realmente é muito grande. Você imagina um empreendedor, ele tem ali o seu comércio, a sua fábrica de muitos e muitos anos, herdada de pai para filho, e quantas vezes ele fecha os olhos, ele tem que deixar os filhos cuidar daquilo. Então, assim, a responsabilidade é muito grande. Sim. Então, que Deus dê muita força para vocês, e muita sabedoria,
E muita dedicação. Eu sei que vocês têm dedicação, porque a gente já sabe disso. Mas que a sabedoria nunca falte a cada dia para vocês. Obrigado. Tá bom? Pastor, mais uma vez eu quero estar te agradecendo por estar aí aceitando, estar participando do canal Conhecimento Interativo, falando um pouquinho aí sobre a espiritualidade dentro do Projeto CREA. Muito obrigada, eu te agradeço imensamente, viu? Obrigado, e eu gostaria só de fazer algumas considerações finais, por mais que nós já falamos, mas eu gostaria de mais uma vez agradecer a você pela oportunidade, agradecer o nosso pastor Luiz pelo carinho, pela paciência, pela hombridade. Pastor Luiz, todo mundo sabe disso, mas eu vou fazer questão de falar. Ele assumiu um papel de pai para mim. Eu perdi meu pai com 12 anos de idade, meu pai foi atropelado, tinha problema com álcool, e eu nem entendia o que era recuperação. Então perdi meu pai por álcool, e quando eu me internei, o relacionamento meu com o pastor era de um paciente para o dono da clínica. E ao longo do tempo isso passou, que acabou. Hoje o pastor Luiz, ele é responsável pelo meu casamento, o pastor Luiz hoje é responsável pela educação das minhas filhas, o pastor Luiz é responsável pelo andamento da Febratis, o pastor Luiz ele tem liberdade na minha vida. É a pessoa que me aconselha, é a pessoa que eu busco, é a pessoa que ora por mim. Então eu só tenho que agradecer a Deus. E eu não poderia deixar de fazer menção dele e da pastora Rose nessa entrevista. E quando eu falo deles, eu estendo a toda a nossa equipe que está conosco trabalhando lá. Que por mais que a gente tenha o título de coordenador, diretor, sei lá, qualquer título que dê, a gente não faz nada sozinho. Exatamente. Preciso da enfermeira, preciso do Guilherme, preciso do cozinheiro, a gente precisa de todo mundo. Então, em nome do Projeto CREA, eu gostaria de agradecer a você e desde já parabenizar você pelo trabalho que você faz e desejar boas festas e pedir que Deus continue abençoando vocês. Amém. A Amém? todos nós. E mais importante, né, pastor? Eu aprendi uma coisa muito bacana esses dias. Eu aprendi com um palestrante motivacional muito bacana, eu vou te mandar o link depois dele. Tá. Ele falou pra mim o seguinte: Elaine, onde buscar a felicidade? E a felicidade está dentro de nós, na verdade, né? A gente que tem que fazer ela aflorar. E ele falou uma coisa pra mim muito, muito bacana, que nós temos aí que olhar no para-brisa e não no retrovisor. Então isso é muito bacana, assim, que você, pastor, realmente sempre olha aí no Projeto CREA, realmente no para-brisa. Obrigado. E que também cada dependente que está precisando de ajuda nunca olha para o retrovisor, mas olha para frente, porque o para-brisa, ele é bem grande, né? Verdade. O vidro é grande, né? Então, o retrovisor não, é pequenininho. Então é isso, pastor, eu agradeço imensamente, Obrigado. viu? E que Deus te dê muita sabedoria. Amém. Tá bom? Bom, gente, eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu no canal, que você se inscreva no canal, que você compartilhe esse vídeo com os seus amigos de WhatsApp e também com os seus amigos aí das suas redes sociais. Um forte abraço e até mais!